Beleza. Então, hoje a gente começa a matéria da P2 falando sobre sequências. O nosso objetivo vai ser estudar sequências e, nas próximas aulas também, a gente vai falar um pouco sobre séries, seja lá o que isso significar. Tá bom? Bem, a palavra sequências, ela é uma palavra que soa conhecido para todo mundo. Então, eu imagino que todos já têm uma ideia do que a gente quer dizer por sequências, ou do que seja uma sequência. E aqui, a nossa ideia é seguir com essa parte bem intuitiva de uma sequência. De uma sequência. Assim, uma sequência é uma lista ordenada de números. Então, o que eu quero dizer isso com uma lista ordenada? Bem, a gente vai ter um conjunto de números, a gente vai pôr eles numa certa ordem e enfileirar eles, colocar eles como se fosse numa fila. Então, a gente tem o primeiro cara da fila, que a gente chama de A1, o segundo cara da fila é o A2, A3, e assim sucessivamente. O cara que estiver na posição número N, ele é o AN, e segue. Tá bom? Então, cada um desses caras é chamado de termo da sequência. Então, cada I é chamado de termo da sequência. A1 é o primeiro termo. Então, como você já pode imaginar, A2 é o segundo termo. E AN é o enésimo termo. Aqui, nos nossos estudos, a gente vai estar considerando que essa lista ela é infinita. Então, a gente vai estar trabalhando com sequências com infinitos termos. Então, no nosso curso, vamos trabalhar com sequências infinitas. Tá bom, pessoal? Então, essas coisas vão crescer descontroladamente. Então, temos infinitos termos. Como que a gente representa uma sequência? Bem, a gente pode representar uma sequência de várias maneiras. As formas mais usuais são, a primeira, escrevendo elas numa fila, como está aqui. Desculpa, vamos silencioso aqui. Então, a primeira maneira de representar uma sequência é descrevendo os termos da sequência. Então, podemos representar uma sequência descrevendo os seus termos. Como nesse primeiro caso que eu mostrei. Então, você escreve, ó, o primeiro termo é o A1, o segundo termo é o A2, e assim sucessivamente. O enésimo termo é o AN e vida que segue. Porém, a gente tem uma maneira resumida de representar essa sequência.
de uma forma resumida como? Então, em vez de escrever todos os termos, pessoal, a gente vai escrever apenas o enésimo termo. Então, a gente pode representar essa sequência como AN, representando o enésimo termo entre chaves, e aqui a gente fala de quando até quando o nosso N varia. Então, N vai de 1 até infinito. Ou, simplesmente, você pode colocar apenas o AN entre chaves, sem dizer de quanto até quanto o seu N está variando. Normalmente, a gente vai adotar essa segunda notação, a menos que os limites, a nossa sequência não esteja começando em 1, tá bom? Sempre que a sequência estiver começando em 1 e ela vai, obviamente, até infinito, porque a gente tem infinitos termos, a gente vai utilizar essa notação aqui resumida, beleza? Vamos então, bem, isso é uma definição, temos uma notação, mas vamos ver alguns exemplos de sequências. Então, exemplos. O primeiro exemplo que a gente pode ver é a sequência, que eu vou escrever de uma forma resumida, como sendo n, n mais 1, com n indo de 1 até infinito. Ou seja, esse símbolo representa a sequência. Esse cara aqui é o AN. Então, quem é o primeiro termo da sequência? O primeiro termo da sequência é quando n é igual a 1. Se n é igual a 1, a gente tem 1 dividido por 2. Então, o primeiro termo dessa sequência é 1 dividido por 2. O segundo termo da sequência, n igual a 2, a gente tem 2 dividido por 3. Então, 2 dividido por 3. O terceiro termo é 3 dividido por 4. E assim, sucessivamente, até o enésimo termo, que é n dividido por n mais 1. E a nossa sequência segue. Então, esse símbolo aqui vai representar para a gente essa sequência. Então, o símbolo aqui representa a sequência que está listada aqui embaixo. Então, se a gente sabe quem é o enésimo termo, a gente sabe descrever todos os outros termos da nossa sequência. Um exemplo válido também, uma observação importante, é o seguinte. Aqui, eu estou começando a nossa sequência por n igual a 1. Mas isso não precisa ser necessariamente sempre verdade. A gente pode começar a nossa sequência por qualquer termo. Então, não precisamos necessariamente que necessariamente ficou muito estranho, começar a sequência em n igual a 1. Por exemplo, se a gente considera a sequência raiz de n menos 3. Bem, aqui, pessoal, notem o seguinte, para n igual a 1, a nossa raiz daria raiz de menos 2, que não existe. Para n igual a 2, raiz de menos 1, que também não existe. Logo, essa sequência aqui, ela tem que começar no n igual a 3. E, obviamente, ela vai até infinito. Assim, nesse caso aqui, nossa sequência começa em n igual a 3. Logo, o primeiro termo dela vai ser quando n for 3. Nesse caso, da raiz de 3 menos 3, raiz de 0, que é 0. O segundo termo vai ser n igual a 4. Então, raiz de 4 menos 3,
que é a raiz de 1, que dá 1. O segundo termo vai ser n igual a 5, então raiz de 5 menos 3, que dá a raiz de 2. E assim, sucessivamente, a nossa sequência vai seguindo. Então, depois vai aparecer um raiz de 3, e a sequência segue, até que o seu enésimo termo vai ser raiz de n menos 3. E a sequência continua seguindo, tá bom? Então, nem sempre a nossa sequência precisa começar com n igual a 1. Nesse caso, ela tem que começar com n igual a 3. Por quê? Porque para n menor do que 3, essa raiz não está bem definida. Beleza? Então, assim, o conceito de sequências, ele é intuitivo, ele é uma lista ordenada de números. Por que dessa palavra ordenada? Bem, porque a gente sabe quem é o primeiro cara da sequência, o segundo cara, o terceiro. Então, a gente tem uma ordem. É como se esses números eles estivessem realmente em uma fila de tamanho infinito. Tá bom? A gente já viu sequências antes. Então, esse conceito ele é muito familiar para a gente. Dois exemplos clássicos são as PAs e as PGs, que vocês já viram no ensino médio. Então, as progressões aritméticas e geométricas são exemplos de sequências. Uma PA, pessoal, a gente já sabe, no caso de uma PA, uma progressão aritmética, a gente já sabe quem é o termo geral. Então, uma PA possui um termo geral da forma AN igual a A1 mais R vezes N-1, onde esse R ele é chamado de razão. Logo, pessoal, uma PA pode ser representada como uma sequência da seguinte maneira. Uma PA representada como A1 mais R vezes N-1, com o nosso N variando de 1 até infinito. Então, eu peguei o termo geral da PA e utilizei ele para descrever a sequência. No caso da PG, a gente pode fazer algo parecido. Então, para uma PG, a gente tem que o enésimo termo, ele vai ser o primeiro termo vezes Q elevado a n-1, onde esse Q é a razão da PG. Logo, pessoal, bem, se a gente sabe quem é o enésimo termo, a nossa PG é representada por, novamente, a gente vai escrever ela como uma sequência, então a gente coloca A1 vezes Q elevado a n-1, com n variando de 1 até infinito. Então, as PAs e PGs que vocês viram lá no ensino médio são dois exemplos de sequências, ou seja, são listas de números reais.
Bom, até aqui tudo tranquilo? Alguma dúvida? Imagino que não, né? Qualquer coisa podem perguntar, pessoal. Só que, continuando, muitas vezes a nossa sequência, a forma geral da nossa sequência, o termo geral, o enésimo termo, ele não possui uma forma bonitinha de se escrever ele. Então, no caso da PA, a gente sabe, o enésimo termo é A1, mais R vezes N menos 1. No caso da PG, ele é A1 vezes Q elevado a N menos 1. Mas a gente tem exemplos onde os termos da nossa sequência, eles não possuem uma regra fixa, uma regra fácil de se calcular. Então, exemplo, considere a sequência AN, o N variando de 1 até infinito, onde o termo AI, ou melhor, o termo AN, é a enésima casa decimal de π. Ou seja, pessoal, o π, bem, a gente sabe que o π ele é igual, vou ter que colar aqui porque eu não sei mais do que o 3,14, mas ele é 3,1415 9, 2, 6, e por aí segue. A gente sabe que ele é um número irracional, então essas casas decimais dele aqui não tem nenhuma regra, nenhuma ordem. Assim, a sequência a sequência AN é, bem, como eu disse aqui em cima, o AN é o enésimo termo, a enésima casa decimal de π. Então, quem é o primeiro cara? O primeiro cara da sequência é a primeira casa decimal de π, que é 1. O segundo termo da nossa sequência é o 4. O terceiro é o 1. Notem que os termos podem se repetir, isso não tem problema nenhum. O próximo termo é o 5, o 9, o 2 e por aí segue. E aqui a gente não tem uma cara explícita para quem é o enésimo termo. A gente não tem uma fórmula que vai dizer para a gente quem é o AN. A gente sabe que esses caras, eles são as casas decimal do π, mas para calcular as casas decimais do π, a gente não tem uma fórmula. Então, a gente não tem uma fórmula para a nossa sequência. Um outro exemplo, pessoal, de sequência também bem conhecida é a sequência de Fibonacci. Então, um outro exemplo é a sequência de Fibonacci. Então, a sequência de Fibonacci, a sequência de Fibonacci, a n é dada por. Bem, na sequência de Fibonacci, a gente tem que o primeiro termo é 1, o segundo termo também é 1, e o enésimo termo é a soma dos dois anteriores, ou seja, o AN é o AN menos 1 mais o AN menos 2. Logo, a sequência de Fibonacci
Bem, o primeiro cara a gente já sabe, ele é o 1. O segundo cara também é 1. O terceiro cara, bem, para o terceiro cara a gente utiliza essa fórmula. O A3 é igual ao A2 mais o A1. Então, o A3 é 1 mais 1, que é 2. E quem é o quarto cara? É a soma dos dois anteriores, então é 1 mais 2. O próximo é a soma dos anteriores, então é 2 mais 3. Depois 3 mais 5. E assim sucessivamente. E a gente constrói a sequência de Fibonacci. Aqui a gente nota que o AN, a fórmula de AN, depende dos termos anteriores da nossa sequência. Isso é o que a gente chama de recursão, ou definição por recursão, uma sequência recursiva. Então, como o AN depende dos termos anteriores da sequência, opa, a sequência de Fibonacci é definida recursivamente. Então, o que significa uma sequência ser definida recursivamente? Significa que o enésimo termo depende dos anteriores. Sequências recursivas, elas são muito utilizadas na computação. Então, quando você está aprendendo algoritmos, esse tipo de sequência aparece lá como exemplo. Você construir sequências desse tipo tão grandes quanto o usuário pode querer. E, bem, essa sequência em particular, a sequência de Fibonacci, muitos cientistas, muitos pesquisadores mostram que ela aparece na natureza de algumas maneiras. A razão áurea, talvez vocês já tenham ouvido falar, ela está relacionada com a sequência de Fibonacci. Então, ela tem algumas aplicações na natureza. Beleza? Agora, pessoal, a nossa ideia é a seguinte: a gente tem uma sequência de números. Essa sequência de números, será que ela pode ter um certo limite, vamos colocar assim, entre aspas? Quer dizer, será que esses números eles estão convergindo para alguém? Então, para a gente tentar entender isso melhor, vamos pegar o nosso primeiro exemplo. A sequência é n dividido por n mais 1. Então, voltando ao nosso primeiro exemplo, temos que o primeiro cara da nossa sequência, ele é o meio. O segundo cara é o 2/3. O terceiro cara, 3/4, 4/5, e assim sucessivamente, onde o enésimo cara é n dividido por n mais 1. Aqui, pessoal, a gente pode ir observando que esses números, eles vão crescendo. O primeiro cara a gente tinha 0,5, depois passou para 0,66, aqui repetido é uma dízima, depois 0,75, 0,8, e os nossos números vão crescendo. A gente pode imaginar aqui que essa sequência ela está indo para 1. Então, podemos imaginar, podemos induzir que a nossa sequência
está indo, e eu vou colocar aqui o indo entre aspas, para 1. Mas aí você me pergunta, professor, os números estão crescendo, mas o que me garante que eles não vão crescer indefinidamente, que eles vão para infinito, ou para 2, ou para 3, ou para qualquer outro cara? Bem, a gente verifica isso pelo seguinte: a gente pode imaginar que essa sequência está indo para 1, por quê? Porque n dividido por n mais 1 é sempre menor do que 1. Então, os nossos números estão crescendo, mas eles nunca vão ser maiores que 1. O enésimo termo dessa sequência, que é n dividido por n mais 1, ele é sempre menor do que 1. Por quê? Porque o nosso denominador é maior do que o numerador. E, de fato, a gente vê que esses caras, eles se aproximam de 1. De fato, o AN se aproxima de 1. Por quê? Porque se a gente pegar a diferença entre 1 e o AN, então vamos calcular 1 menos AN, pôr isso em módulo, que é para a gente ter a diferença entre os dois números, ou o quão longe esses dois números estão, a gente vai ter 1 menos N dividido por N mais 1. Bem, calculando aqui essa diferença aqui, fazendo denominador comum, as contas não são muito difíceis. E a gente vê que a distância do AN para 1 é exatamente igual a 1 sobre N mais 1. O módulo disso, mas esse é um número positivo. Então, a distância do enésimo termo da nossa sequência para 1 é 1 divididos por N mais 1. Como? Bem, pessoal, esse número aqui ele está indo para zero quando o N vai para infinito. Por quê? Porque esse denominador está crescendo muito. Então, como 1 sobre N mais 1 se aproxima de zero, quando N cresce, vemos que a N se aproxima de 1. Então, pessoal, nessa nossa sequência, a gente tem uma cara para ela, a gente tem uma fórmula para o enésimo termo, e aqui fica intuitivo de se imaginar que a nossa sequência ela está se aproximando de 1. Então, os números da nossa sequência, os termos da nossa sequência, eles estão chegando perto de 1 quando a gente toma termos maiores, termos mais longe. Beleza? E isso aqui, essa intuição, vai dar para a gente a seguinte definição. Então, a gente diz que uma sequência AN, ela tem limite L quando os termos de AN se aproximam de L, os termos da sequência AN se aproximam de L quando o N cresce. Nesse caso, pessoal, quando o limite existe,
a gente vai escrever que o limite da sequência n, quando n vai para o infinito, é L. E a gente diz que a nossa sequência ela é convergente. Caso contrário, pessoal, caso a gente não tenha um limite, quando a nossa sequência não se aproxima de ninguém, quando n cresce, a gente diz que a sequência ela é divergente. Então, uma sequência é convergente se ela se aproxima de algum número L quando o nosso n vai ficando cada vez maior. E a nossa sequência é divergente se ela não se aproxima de nenhum número L. Essa aqui, pessoal, é a definição intuitiva do limite. Mas, da mesma maneira que vocês viram lá no cálculo 1, quando você vai definir o limite de uma função, aqui a gente tem também uma definição matemática um pouco mais precisa. O que essa definição matemática faz? Ela vai pegar essa intuição, essas palavras que eu escrevi aqui para tentar definir o limite, para definir o limite, e vai expressar isso matematicamente. Então, matematicamente, temos que a sequência AN possui um limite L se para todo epsilon maior que zero existe um número natural n tal que a distância de AN para L é menor que epsilon para todo n maior, todo nzinho maior que esse n grande. Para todo nzinho maior que o n grande. Tá bom? Então, essa aqui é a definição matemática do limite de uma sequência. Então, a gente diz que uma sequência n, ela possui um limite L, ou que ela converge para L, se para todo epsilon maior que zero, existe um n, tal que a distância dos ANs para L seja menor que epsilon, para todo nzinho maior que o n grande. Tá bom? Então, bem, acho que nzinho, n grande, meio confuso. Então, a sequência converge se para todo epsilon maior que zero, existe um n0, tal que a n menos l é menor que epsilon para todo n maior que o n0. Essa é a definição matemática do limite. Porém, raramente a gente utiliza essa definição. Normalmente, achar esses n zeros para todo epsilon, isso não é uma tarefa muito simples, tá bom? Então, como que a gente faz para poder verificar se uma sequência ela possui um limite, ou seja, se ela é convergente ou não? Bem, uma maneira de se fazer isso é a seguinte: podemos imaginar uma sequência como sendo uma função
f, cujo domínio da nossa função f é o conjunto dos números naturais e a imagem é o conjunto dos números reais. Então, se a gente tem uma sequência, a gente tem uma lista de números, a gente pode pensar nessa lista como sendo uma função do conjunto dos números naturais em R, onde para cada número natural, a f de i vai ser o iésimo termo da nossa sequência. Então, para toda sequência, a gente consegue definir uma função desse tipo. E para toda função com domínio no conjunto dos números naturais, a gente consegue definir uma sequência. Tá bom, pessoal? Assim, a gente pode tentar enxergar geometricamente uma sequência como sendo o gráfico dessa função f. Assim, podemos imaginar, ou melhor, desenhar uma sequência como sendo o gráfico de f. Então, pessoal, o que eu tenho? Bem, se eu tenho uma sequência, eu tenho uma lista de números e eu quero representar de uma maneira geométrica essa minha lista de números. O que eu sei? Bem, a minha sequência relaciona com cada número. Então, tem aqui 1, 2, 3, e assim vai seguindo o conjunto dos números naturais. Então, essa sequência cresce. Então, para o primeiro número, o primeiro termo da minha sequência é o A1. Então, aqui eu vou registrar o ponto 1 a 1. Então, aqui eu tenho o ponto 1 a 1. E assim, eu vou marcando os pontos da minha sequência. Então, aqui eu marco o ponto 2 a 2. Então, ponto 2 a 2. E assim sucessivamente. Então, para o terceiro termo da minha sequência, eu tenho um ponto aqui. Para o quarto termo, eu tenho um outro ponto. Para o quinto termo, eu tenho um outro ponto. E assim vai seguindo. Para cada número natural, eu vou marcar um ponto aqui no plano. E com isso, eu formo a minha sequência. Com o enésimo número natural, eu vou relacionar o ponto n a n. Então, se eu tenho a minha sequência, eu posso representar ela dessa maneira, como sendo um conjunto de pontos no plano. Beleza? E o que significa dizer que essa sequência está convergindo? Bem, significa dizer que esses pontos eles estão se aproximando de uma reta. Então, nesse caso aqui, a gente pode imaginar que esses pontos eles estão se aproximando dessa reta aqui. Então, cada vez eles estão mais próximos dessa reta. Deixa eu ver se eu consigo selecionar essa reta. Consegui? Cada vez os nossos pontos estão mais próximos. Notem que os primeiros pontos da sequência não precisam estar próximos, mas conforme o n vai aumentando, os pontos vão se aproximando do limite. Tá bom? Então, essa aqui é uma maneira geométrica de se ver a nossa sequência. A sequência é um conjunto de pontos. Essa sequência converge se esse conjunto de pontos se aproxima de alguma reta paralela ao eixo x. Tá bom?
E, bem, eu estava falando de limites, eu falei que essa definição de limites ela não é muito prática e que a gente poderia, ou melhor, que a gente utilizaria outras maneiras de se calcular o limite de uma sequência. Bem, o primeiro resultado que a gente vai utilizar para calcular o limite de uma sequência é o seguinte teorema. Então, teorema. Se o limite de uma função f de x, quando x vai para infinito, é L, então aqui a gente tem uma função contínua ou não, a gente sabe calcular o limite dessa função, isso foi estudado lá no cálculo 1, então se essa função aqui ela possui um limite L, e a gente tem que o AN é igual a f de n, então o limite da nossa sequência o limite da sequência AN vai ser o L. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Se na nossa sequência ela é definida por uma função, então o limite da nossa sequência é o limite dessa função quando o x vai para infinito. Por exemplo, a sequência n dividido por n mais 1 é dada por esse cara aqui é o nosso AN. Então, entre as chaves, a gente diz quem é o AN. E aqui a gente tem que o AN ele é igual a f de n, onde o f de x é igual a x dividido por x mais 1. Então, se eu tomo essa função f, eu tenho que a minha sequência é a imagem por essa função dos números naturais. Então, o A1 é f de 1, o A2 é f de 2, o A3 é f de 3, e assim sucessivamente. O que esse teorema diz? Ele diz que se a função f converge, então a sequência converge. Mas nesse caso, a gente tem o seguinte. Neste caso, temos que o limite da função f de x, quando x vai para infinito, é o limite de x dividido por 1 mais x, quando x vai para infinito. Aqui eu vou dividir em cima e embaixo por x, então eu tenho o limite quando x vai para infinito, dividindo em cima por x, então eu tenho 1 sobre 1 dividido por x mais 1. Quando a gente calcula esse limite, pessoal, vai ser esse limite aqui, ele é 1 dividido por 1, que é esse cara aqui, mais o limite de 1 sobre x, quando x vai para o infinito. E esse limite aqui, a gente sabe que é zero. Logo, o limite da função f de x, quando x vai para o infinito, é 1. Assim, como a gente já imaginava, a gente conclui que o limite da nossa sequência AN é 1, onde AN é igual a N dividido por N mais 1. Tá bom, pessoal? Então, para verificar se uma sequência converge, um método é utilizar esse teorema aqui. A gente vai tentar escrever a nossa sequência como sendo uma função e aí calcular o limite da função da mesma forma que a gente já fez nos cursos de cálculo 1. Aí, para calcular o limite de uma função, a gente pode usar as regras de L'Hopital, a gente pode utilizar todas as propriedades que a gente tinha lá no cálculo 1.
Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Até aqui? Tudo certo? Tranquilo? Tudo certo, prof. Beleza? Então, pessoal, de agora até a nossa próxima prova, o que a gente vai estudar é sequências. Então, a gente vai estudar algumas sequências, a gente vai verificar se elas convergem ou não, e a gente vai tentar utilizar isso na prática, em problemas que podem surgir na vida profissional de vocês, tá bom? Então, agora a gente muda completamente o nosso cenário, a gente para de trabalhar com integrais, as integrais ficaram não que ficaram para o passado, elas ainda vão surgir, mas elas não são mais o nosso objetivo. E agora a gente vai querer estudar sequências e, principalmente, a convergência de sequências, ou seja, o limite dessas sequências. Tá bom? Então, pessoal, isso é uma mudança de chave. Se alguém não gostou da primeira parte da matéria, se alguém teve dificuldades com a primeira parte da matéria, agora a gente vai mudar completamente. São duas coisas completamente independentes, uma da outra. Beleza? Algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Porque senão, acho que a gente pode encerrar a nossa aula por aqui. Tá bom? Por aqui tá tranquilo? Tudo bem? Bem, essa é a primeira aula. Eu tentei fazer uma aula mais introdutória, que é... Qual que é o objetivo dessa aula de hoje? Bem, entendam o que é uma sequência. Uma sequência é uma lista de números. E o que significa dizer que essa sequência converge? Significa dizer que essa lista de números ela está se aproximando de algum outro número. Beleza? Então, isso é uma sequência convergente. É uma sequência, é uma lista de números que se aproxima de outros números. E nas próximas aulas a gente vai continuar trabalhando com isso. Tá bom? Então, pessoal, deixa eu interromper aqui a gravação.